Olá, eu sou Guilherme Gonçalves, psicólogo clínico de orientação junguiana. Hoje eu vou falar sobre o volume 7, a primeira parte da obra completa do Jung, que é o Psicologia do Inconsciente, que é esse livrinho aqui, que é um livro que eu gosto bastante de indicar para as pessoas que estão começando a estudar a obra completa do Jung. Então, ele é um livro bem introdutório. Ele vem de um texto que Jung escreveu em 1912, que é o ano que ele rompe com Freud. Esse texto se chama Novos Caminhos da Psicologia. E aí o Jung vai revisar esse texto e fazer o livro em 1917, onde ele vai fazer um paralelo ali da teoria do Freud e do Adler, e vai falar como que a visão dele difere dessas duas, né? Então, esse é um texto bem legal, ele foi escrito então em 1917, ele vai passando por várias edições até 1942. Então ele foi escrito ali no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E foi uma época que a Europa estava chocada, né? Porque ali eram as nações que estavam mais avançadas nas ciências, as que se consideravam mais racionais, mais intelectuais. E foi ali que aconteceu o maior massacre da história da humanidade, né? Justamente o povo da ciência, da razão, foi o que mais causou destruição. Então, o Jung vai escrever dentro dessa atmosfera, onde a partir daquele momento as pessoas viram que não eram só superstições do passado, esse tipo de coisa que era o problema, né? Que o ser humano passou a estranhar a si mesmo, né? Então ele escreve já sobre isso no prefácio, né? E a psicologia dele vem como uma resposta para isso. Então ele escreve isso aqui sobre o contexto da guerra, né? O espetáculo dessa catástrofe faz com que o homem, sentindo-se totalmente impotente, se volte para si mesmo, olhe para dentro e, como tudo vacila, busque algo que lhe dê segurança. Muitos ainda procuram fora de si mesmo. Uns acreditam na ilusão da vitória e do poder, outros em tratados e decretos, outros ainda na destruição da ordem vigente. Mas são poucos os que buscam dentro de si, poucos os que perguntam se não seriam mais úteis à sociedade humana se cada qual começasse por si. Se não seria melhor, em vez de exigir dos outros, pôr à prova primeiro em sua própria pessoa, em seu foro interior, a suspensão da ordem vigente, as leis e vitórias que apregou em praça pública. Então isso aqui é uma posição que o Jung vai manter durante toda a obra dele, de que ele não acredita que as soluções para esses problemas venham por decretos coletivos, por medidas sociais. Ele acredita que as únicas transformações eficientes começam a partir do próprio indivíduo, né? E ele fala que justamente o problema começa, que dá origem a esses confrontos de larga escala, né? Quando a pessoa começa a responsabilizar os outros pelos próprios problemas. Então, cria aquela divisão de que existe um grupo aqui que é o nosso, e tem outro que, se não existisse, o mundo seria um lugar perfeito. Então a gente é justificável de usar a violência contra eles e tentar eliminar eles da face da Terra, né? E aí pro Jung isso já não funciona na clínica, porque quando você começa a atender um paciente que só fica responsabilizando os outros pelos próprios problemas, você já não consegue avançar num trabalho clínico. E isso não é lógico, a pessoa tem que assumir culpa por tudo, mas entender onde que ela tem responsabilidade e o que ela pode fazer sobre aquilo. Isso não funciona individualmente e também para o Jung não funcionava coletivamente, né? Então ele começa o livro, né? E acho que essa diferença de perspectiva vai pegar bastante a diferença da teoria dele para do Freud e para do Adler também. Então ele começa o livro fazendo uma visão geral da teoria do Freud, né, que é a psicanálise, que surge ali já no momento onde as pessoas estavam passando de uma concepção materialista da doença, no sentido de acreditar que as doenças mentais eram doenças do cérebro, e estavam começando a reconhecer que existiam problemas, sintomas, né, que podiam ser tratados através de maneiras psicológicas, né, por serem de origem psicológica também. Então, anteriormente usavam água fria, choques elétricos, caminhadas ao ar livre, todo esse tipo de coisa para tentar aliviar os sintomas, e o Freud já vai entrar num outro método terapêutico, tentando lidar com esses problemas através da terapia, né? A cura pela fala. Então, o Freud
começa nesse meio, né, do que estavam estudando a causalidade psíquica de certos sintomas, e ele surge com um sistema explicativo dele, que inicialmente parte da teoria do trauma. Então, a teoria do trauma é o seguinte: acontece algum evento muito emocionalmente significativo na vida da pessoa, ela não reage de maneira adequada a isso, ela guarda aquilo dentro dela, por alguma razão. E esse afeto, esse fenômeno que cria esse choque emocional, por não ser expresso, ele vai gerando sintomas posteriormente, né? E aí o trabalho era tentar ir investigando, às vezes através da hipnose inicialmente, até chegar a esse fenômeno traumático. A pessoa chegava nele, expressava essa emoção e aí ela se curava do sintoma. Né? Esse é o caso da cura pela fala. Só que aí o Freud começou a perceber que só a teoria do trauma ela não era suficiente, porque ele viu que às vezes eram coisas muito triviais que despertavam esses sintomas, né? E que às vezes a própria pessoa já tinha passado por situações traumáticas antes e ela mesmo não tinha desenvolvido sintomas, mas por alguma razão, naquele momento, ela desenvolveu sintomas, né? Então ele viu que só o trauma não era suficiente para explicar o que estava acontecendo. Né? E aí ele começa a investigar mais com o método dele e chega à conclusão de que, na verdade, existia já um conflito psicológico inconsciente relacionado com algum tipo de desejo reprimido, né? Um conflito erótico. E que quando a pessoa via uma situação que fazia uma analogia com esse conflito que ela vive internamente, e que esse conflito ameaçava voltar para a consciência, né? A consciência reagia tentando reprimir esse conflito de novo e dava origem aos sintomas, né? Então essa é a teoria da sexualidade do Freud, né? De maneira bem resumida. E isso é uma das formas de explicar a neurose. Só que aí um dos primeiros alunos do Freud, que foi o Adler, ele também fez uma concepção da teoria da neurose, né? Só que partindo de um ponto oposto do Freud. Ele vai falar que não era um desejo sexual reprimido, mas um desejo de poder inconsciente que estava por trás dos sintomas neuróticos. Então os sintomas são uma forma de dominar o ambiente. Através dos seus sintomas você domina o ambiente e tiraniza as pessoas ao seu redor, né? E aí os dois acabavam, né, o Freud e o Adler se separando por conta dessa divergência, né, nas teorias. Então aí o Jung vai usar aqui um caso de exemplo para explicar como que essas duas visões podem ser usadas para olhar para o mesmo fenômeno e chegar em conclusões bem diferentes, né? Então ele fala do caso de uma mulher que começou a ter crises de pânico à noite. Ela começou a acordar assustada e pedia para o marido ficar falando para ela repetidamente que amava ela, que a amava, né? E até ela voltar a dormir. Inicialmente foi isso, mas isso acontecia à noite, mas aí começou a piorar, ela começou a ter essas crises durante o dia, e aí ela entrou em tratamento, né? Então foram investigar a história dela, e a história era a seguinte. Então, ela, enquanto criança, foi a filha favorita do pai. Ela era muito próxima, a mãe era doente, então não tinha uma relação muito próxima com o pai, então ela ficava nesse lugar da mãe. Né? Era uma filha boazinha, fazia tudo que o pai queria, irrepreensível, e tinha uma relação muito próxima com ele. Até um dia que, saindo de um teatro com o pai, ela viu uma mulher toda maquiada se aproximar desse pai e colocar a mão nele. E quando ela olhou pro pai, provavelmente a mulher era uma prostituta, né, da época. E quando ela olhou pro pai para ver a reação dele, ela viu que o pai estava gostando daquilo. E aí ela, a partir dali, começou a ter alguns sintomas na presença do pai. Então ou ela amava muito o pai ou odiava muito ele, não conseguia comer na presença dele e tinha várias instabilidades, né, próximo do pai. E quando o pai se afastava por um tempo para viajar, ela melhorava, o pai voltava, ela piorava. Até que em um certo ponto o pai morreu, né? E depois que o pai morre, ela tem umas crises de riso e passa. Ela cresce, casa, tem filhos, e aí, depois de algum tempo casada, depois de ter os filhos, ela descobre que o marido está gostando
de outra mulher, tá interessado, pelo menos mostrou interesse, e aí ela começa a ter sintomas de novo, né? Então como que o Freud explicaria isso, né? Que ela tinha esse desejo reprimido pelo pai, né? Que entrou na consciência dela pela primeira vez quando ela viu outra mulher se aproximando do pai, e que aí depois ela conseguiu reprimir esse conflito quando o pai morreu, e aí a situação do marido recriou de novo, trouxe de volta esse afeto incestuoso pelo pai que estava reprimido, e aí trouxe de volta os sintomas. Então, para o Freud, seria o trabalho de conscientização desse desejo reprimido que ajudaria ela a superar esses sintomas. Beleza, mas aí a gente tem a teoria do Adler. E aí a teoria do Adler vai falar o seguinte, que no caso, ela era aquela filha que era irrepreensível, que fazia tudo direitinho, para poder controlar o ambiente. É aquela pessoa que faz tudo, então você não pode negar nada para ela porque ela fez tudo aquilo por você. Então você fica numa posição de fragilidade. Eu faço tudo isso por você, então você não pode negar nada para mim. Então você está dominando o ambiente através das suas virtudes, né? E só que aí em algum momento ela descobre que o pai está além do controle dela na questão sexual. Porque isso ela não pode fazer. E aí os sintomas que ela desenvolve chamam a atenção de volta do pai para ela, e então quando ela está com esses sintomas, o pai não consegue prestar atenção em outras mulheres, tem que prestar atenção nela. Né? E quando o pai morre, ela tem essas crises de riso como uma satisfação de ter vencido a batalha, finalmente, né? De estar por cima do ambiente. Ela não aceita estar numa posição onde ela está sendo humilhada, ela tem que estar no controle do ambiente. Né? Isso tudo de maneira inconsciente, óbvio. E aí, conforme os anos passam, ela entra nessa relação com o marido e vê, de novo, um aspecto do marido que está fora do controle dela, né? O marido está desenvolvendo interesse por outra pessoa, ela desenvolve os mesmos sintomas para chamar a atenção dele de volta. E quando a pessoa tem sintoma neurótico, a casa inteira vira o caos, e aí chama médico, e aí vamos acalmar, e vira uma correria, e todo mundo volta as atenções para ela. Então essa é a explicação do Adler. Os sintomas neuróticos são tentativas inconscientes de dominação do ambiente. Né? E aí as duas teorias fazem bastante sentido, porque em alguns casos vão ser melhores explicados pelo Freud, alguns melhores pelo Adler, né? E aí o Jung vai tentar encontrar qual que é o sentido disso, como as duas explicações diferentes podem ser verdade ao mesmo tempo. Né? E aí ele vai entrar na teoria dos tipos psicológicos, né? Que é a explicação do Jung. Então ele vai falar que de fato existem pessoas que são mais orientadas para o objeto, então o desejo pelo outro é muito forte, essa dependência do outro é muito forte. E o Jung vai chamar essas pessoas de introvertidos, né? E tem pessoas que o foco sempre vai cair sobre si. Então essa vai estar sempre uma tentativa de se afirmar no ambiente, que é o introvertido, que vai tentar adequar o ambiente às necessidades dele, em vez de se adequar ao que o ambiente pede. E ele vai falar que o próprio tipo psicológico, né, de personalidade do terapeuta vai influenciar como ele vai olhar para o sintoma do paciente. Né? Então, o Jung vai falar que as teorias do Freud e do Adler elas são muito úteis para quando você tem que destruir um sentido patológico que a pessoa construiu para a própria vida, mas elas não ajudam quando a tarefa é construir um sentido para a própria vida. Porque basicamente a resposta ali é a vida não tem sentido, então cresce. Né? E o que o Jung vai falar é que uma vida sem sentido ela é tão patológica ou mais patológica ainda do que uma vida com um sentido inadequado, com um sentido infantil, né? Então, o trabalho ali do terapeuta é ajudar o paciente a refinar esse sentido que ele está dando para a vida dele, para que as coisas possam se desenvolver, né? Porque senão você começa a reduzir todas as grandes filosofias, religiões, né, da história da humanidade, que aconteceu, as obras de artes, né, que acabou acontecendo com as análises psicanalíticas, começa a reduzir tudo isso a um desejo reprimido, a uma tentativa infantil de dominar o ambiente, né, e aí, consequentemente, se destrói toda a tentativa do ser humano de dar sentido à vida, né, e pro Jung a falta de sentido, né, é uma patologia, e não só pro Jung, a gente sabe que a falta de sentido da vida é um dos critérios do DSM, por exemplo, né, que é o
diagnóstico, o manual de doenças psiquiátricas que a gente tem, é uma das características ali da depressão, né? A falta de sentido da vida. Então, o Jung vai partir desse ponto, né, e enxergar os sintomas neuróticos como tentativas fracassadas, mas tentativas de dar um sentido para a própria vida da pessoa, né? E ele vai falar que, na verdade, o sofrimento do sintoma neurótico às vezes obriga a pessoa a olhar para partes dela que estão ignoradas, né? Potenciais que ela não desenvolveu e que estão exigindo uma atenção. E aí o próprio sintoma obriga a pessoa a olhar para aquilo e começar a desenvolver coisas que ela não desenvolveria se o sintoma neurótico não prendesse ela e impedisse ela de continuar com uma forma de vida muito infantil, né? Então, o Jung vai partir desse ponto e que os problemas psicológicos eles têm uma finalidade. E pode parecer, sei lá, uma conversa de coach superficial de que o sofrimento ajuda a crescer, mas as pessoas que passaram pelas situações mais insuportáveis, assim, sobreviveram, elas chegam a esse mesmo tipo de conclusão, né? Então, por exemplo, o Alexander Solzhenitsyn, que foi o cara que sobreviveu aos campos de concentração da Rússia, né? Ele escreve isso, né? Ele fala que foi aquele tempo no campo de concentração que ajudou ele a se desenvolver mais, se desenvolver plenamente, né? Porque ele diz que o sofrimento é a melhor coisa para formar a alma. E ele passou por essas situações, ele ficou 10 anos, teve câncer lá dentro. Enfim, tudo que o Alexander Solzhenitsyn escreve está nesse livro aqui, que é o Gulag Arquipélago, né, o arquipélago de Gulag. E ele também mantém essa posição, né? Duas coisas que ele chegou na conclusão é de que era para derrubar o regime comunista era necessário as pessoas passarem a se responsabilizar pelos próprios problemas, porque essa tentativa de jogar tudo nas costas do Estado acabou transformando eles em escravos, né? E de que aceitar o sofrimento da existência faz parte disso, né? Para o próprio desenvolvimento. Então, o Jung via esse lado, essa outra fase do processo analítico, como essa fase de eu entendi qual é o problema e aí é uma fase de trabalhar na solução. E essa solução ia surgir a partir desse diálogo, de você entender qual é a finalidade do sintoma, isso através do diálogo com o inconsciente, e você começar a trabalhar para atingir essa finalidade de uma forma adequada, né? Então a gente tem dois níveis de análise aí, que é o que o Jung vai chamar de inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, enquanto a gente está no nível do inconsciente pessoal, esse primeiro nível que a gente estava tratando aqui do Freud e do Adler, né, que é você reconhecer as suas experiências de vida, né, como que você está se comportando de forma patológica, aprender a olhar para a própria sombra, né, que é o que o Jung vai falar, entender qual que é o problema, e aí você passa a se apropriar desse problema, passa a entender qual é a sua responsabilidade nisso. Aí, a partir daí, você pode começar a buscar uma solução, né? E aí, nessa segunda parte, então, você entra no outro nível de análise, que é do inconsciente coletivo, que ele vai começar a usar as próprias formas instintivas da psique. Isso pode ser um pouco mais difícil de compreender, mas as próprias formas instintivas da psique vão começar a apontar para direções de possíveis soluções para esse conflito, né? E isso vem através das produções espontâneas do inconsciente, tipo sonhos, as fantasias, alguns desenhos, coisas que você expressa, mas que não são você não entende muito bem qual que é o sentido daquilo. Por exemplo, o sonho é uma coisa que acontece e você não controla, ele simplesmente acontece. E para o Jung o sonho vai ter um caráter de ensaio de resolução de um problema, de uma situação conflituosa, né? Um dos aspectos do sonho é esse. E aí, então, a partir desse momento, essas soluções potenciais começam a emergir do inconsciente, e aí, através do trabalho de interpretação, que vai entrando nesse diálogo, essas soluções vão chegando para a consciência. Então, fica mais claro se a gente pensar por exemplos, mas o que o Jung chama de inconsciente coletivo são as figuras
mitológicas, né? Então nessa parte do tratamento costuma aparecer muitos sonhos com esse tipo de característica, onde às vezes o próprio terapeuta assume ou uma figura de Deus ou de demônio para o paciente, ou ao contrário, o próprio paciente às vezes passa a se enxergar como um Deus ou como um demônio, né? Isso nas produções do inconsciente. E essas são figuras coletivas, não é uma pessoa, você não conhece um Deus, né? São figuras metafísicas, né? E aí, nessa fase do tratamento, essas figuras que são mitológicas, elas começam a surgir no inconsciente. Né? E aí é muito importante que a pessoa saiba se diferenciar desses conteúdos, porque ou se ela se confundir com um deus ou com um demônio, ela pode ou se suicidar por achar que não vale nada, ou se tornar maníaca, né? Ou ao mesmo tempo se tornar extremamente dependente do terapeuta, ou também detestar o terapeuta até as últimas consequências, né? Então é muito importante que saiba separar o que é de origem pessoal e o que é uma figura coletiva, que ninguém é o diabo, ninguém é Deus, isso são figuras mitológicas. Mas de qualquer maneira, mesmo sendo figuras mitológicas, elas fazem parte da psique humana, então todas as culturas ao redor do mundo têm esse tipo de figura. Por mais que ninguém conheça um Deus de fato na frente dele, ou um demônio, essas figuras estão presentes em todas as culturas, né? Então o que o Jung vai falar é que elas são parte do inconsciente coletivo, elas surgem espontaneamente do inconsciente, é daí que esse tipo de figura vem. Né? Então ele vai dar um exemplo para ficar mais claro desse tipo de caso, né? Qual que é a utilidade do arquétipo, mas ela vai usar essas formas coletivas mitológicas para tentar organizar a experiência do indivíduo e resolver um problema específico. Então, o Jung vai dar um exemplo de como essas formas coletivas elas podem ser usadas para resolver um problema individual, né? Como o próprio inconsciente faz isso através dos sonhos. Né? Então, a paciente dele, que tinha passado dessa fase pessoal do tratamento de reconhecer as próprias infantilidades, as próprias deficiências, né? Ela tem o seguinte sonho, né? Quando ela está entrando nessa fase de confronto com o inconsciente coletivo. Então, ela sonha que ela vai atravessar por um lugar que está inundado, né? Tem um rio que ela tem que atravessar e ela encontrou uma passagem seca por onde ela pode fazer essa travessia. Só que quando ela vai passar, surge um caranguejo de dentro desse rio e segura o pé dela e ela não consegue continuar. E aí o Jung pega as associações dela com os elementos do sonho, né? Então ela associa esse obstáculo difícil de atravessar como a situação neurótica dela, que ela não consegue sair. Ela associa a passagem pelo lugar seco como a terapia, que é uma possibilidade dela superar o sintoma neurótico. Ela associa o caranguejo com o câncer, que matou uma conhecida dela, né? E também, enquanto ela está falando do caranguejo, ela lembra das brigas que ela tem com uma amiga da qual ela não consegue se separar e vive aquela relação de amor e ódio, né? Que gosta muito, mas está sempre brigando com a pessoa e aí não sabe se a relação vale a pena continuar. Enfim. E aí, qual que é a análise que o Jung faz da situação, né? Que o caranguejo, né, que lembra a mulher que morreu de câncer, qual que é a história dessa mulher? O primeiro marido dela morreu, ela vai e se casa com um artista que a paciente tinha medo, achava ele, apesar de achar ele fascinante, tinha um pouco de medo, achava ele sinistro. Ela casa com esse cara e começa a desenvolver os próprios potenciais artísticos também, né? E só que morre prematuramente de câncer, né? E a própria paciente, apesar de ter uma atração por esse estilo de vida que essa amiga dela adotou com um artista, que era uma vida mais desregrada, ela tinha medo porque enxergava esse câncer como um castigo por ela ter seguido esse tipo de caminho na vida. Né? Então, o Jung vai falar que essa fascinação pelo artista que ela tinha, pelo namorado dessa conhecida dela que morreu, vinha justamente dos potenciais criativos inconscientes dela, que ela tinha medo de perseguir. Né? Então, ela reprimia isso e acabava entrando numa relação com uma amiga, e ela tinha alguns desejos homossexuais inconscientes por essa amiga, onde ela fazia o papel masculino
e ela vivia essa relação com o artista só que de uma forma inconsciente, sintomática, para se imiscuir e desenvolver esses potenciais próprios dela, né? Então, o próprio sonho vai usar essa forma coletiva do combate com o monstro na beira do rio, que é um tema super comum na mitologia, combate com o dragão, ou com a hidra, ou com qualquer tipo de monstro acontecendo na beira do rio, né? Esses monstros gigantes, e vai representar essa situação muito pessoal dela, que são os talentos criativos que ela tem que desenvolver usando esse frame mitológico, né? Então, o Jung ele vai diferir, enquanto o Freud entenderia, por exemplo, que é a própria relação com a amiga, que ela é muito apegada e que ela tinha que se separar para conseguir se desenvolver e entrar numa relação própria, né? O próprio Jung vai falar que não, que se você simplesmente se separa sem reconhecer o que está projetado na pessoa e desenvolver em você, você acaba só entrando numa relação igual com pessoas diferentes, porque aquilo ainda está inconsciente, você vai ainda se atrair por aquilo que se adeque à sua projeção. Então é muito comum a pessoa, por exemplo, sair de uma casa onde tem uma mãe extremamente autoritária, um homem faz isso, eu vou sair dessa mãe autoritária e acaba se envolvendo com uma mulher que é tão autoritária quanto a mãe e restabelece a mesma dinâmica. A mesma coisa uma mulher que namora, que tem um pai alcoólatra, né, a casa é o inferno, ela sai de casa e vai e casa com um cara alcoólatra. Então tem algo ali inconsciente que está mantendo essa relação, que precisa ser conscientizado, né, e para o Jung é uma parte da personalidade que precisa ser desenvolvida, para que a quebra dessas relações sejam possíveis, né? A pessoa consiga se desenvolver. E é claro que não são todos os casos que são explicados dessa maneira, mas esse caso específico que o Jung estava tratando era um desses casos onde há um potencial inconsciente projetado que precisa ser desenvolvido na personalidade como forma de romper os sintomas, né? E a situação neurótica. Então, nessa parte do tratamento, quando o Jung está falando que a paciente está passando dessa fase de reconhecer certas projeções sobre a amiga, sobre a mãe, sobre essa outra amiga que morreu, inicialmente ela passa a projetar tudo isso no próprio Jung, né? Então ela começa às vezes a enxergar ele como uma figura divinizada e às vezes como um demônio, né? Na própria terapia. E aí o Jung vai falar que é muito importante nesse momento do tratamento a pessoa se conscientizar da diferença entre as figuras coletivas e individuais, que é muito perigoso quando você começa a confundir outras pessoas ou si mesmo com Deus ou com o demônio, né? Que é aquele argumento que ele vai trazer que no nível individual isso perturba completamente as relações, né? E no nível coletivo se dá origem aos movimentos totalitários de massa, que é o nazismo ou o socialismo na Rússia, né? Que eram essa estruturação do mundo dentro de um frame mitológico com o ditador ali no lugar de Deus e os inimigos, ou a classe dominante, ou os judeus ali como os demônios que têm que ser eliminados para um mundo ideal, né, poder ser estabelecido. E isso é uma imagem mitológica, né, uma imagem mitológica. É diferente, por exemplo, da interpretação que Santo Agostinho faz da diferença da cidade dos homens para a cidade de Deus. Né, que a cidade dos homens nunca vai ser a cidade de Deus, ela nunca vai ser perfeita, que é a Jerusalém Celeste, né? E que isso é uma coisa transcendente. Então ele consegue fazer essa diferenciação entre o físico e o metafísico, que na linguagem psicológica a gente falaria entre uma figura do inconsciente pessoal, uma pessoa, né, uma pessoa com quem você tem uma relação, e a sua própria pessoa, de uma figura do inconsciente coletivo, que é uma figura mitológica. Agora, quando você não consegue fazer essa diferenciação, você começa a confundir a realidade com mitologia e aí vira o caos completo. E aí a relação pode resultar em catástrofe mesmo, né? Então, é esse trabalho que o Jung vai fazer com essas figuras do inconsciente coletivo. É através da interpretação dos sonhos, ele dá uma forma para as pessoas se relacionarem com essas imagens, para que elas possam fazer parte da vida da pessoa de uma forma construtiva, né? Porque e isso é importante principalmente para os indivíduos mais modernos que já perderam a religião e não conseguem mais estabelecer uma relação
nesse sentido com essas imagens, né? Porque pro primitivo ou pra pessoa religiosa, enfim, esse tipo de relação ainda é válido com os sistemas mitológicos, mas tem muitos indivíduos que precisam dessa relação particular para conseguir ter alguma forma de diálogo com essas figuras do inconsciente, né? Então nesse diálogo entre a consciência e o inconsciente que a pessoa vai olhando qual que é os direcionamentos, vai entendendo qual que é o sentido dessas figuras. Existe a possibilidade dessas figuras participarem da vida delas de uma forma construtiva e ao mesmo tempo a pessoa não se afasta demais de si e não confunde a realidade com mitologia. Então ela não está só levando a fantasia ao pé da letra, ela tem uma forma de traduzir aquilo para uma forma útil, né? Então, esse diálogo entre a consciência e o inconsciente, que você vai entender os direcionamentos, as partes da personalidade que estão ignoradas, o que você tem que olhar, alguns problemas de atitude que você tem que corrigir, é isso que o Jung chama de função transcendente, que é conseguir estabelecer esse diálogo entre a consciência e o inconsciente. E o trabalho analítico, em última instância, tem a intenção de ajudar o próprio paciente a aprender a estabelecer esse diálogo com o próprio inconsciente, né, de uma maneira mais independente, encontrando a forma dele, porque não necessariamente ele precisa da terminologia da psicologia analítica, mas aprender a se escutar, aprender a se observar, aprender a entrar em diálogo consigo mesmo, para que essa relação com essas imagens do inconsciente se torne uma coisa produtiva, né? Então, no geral, nesse livro é isso que o Jung vai falar, né? Então ele vai falar dessas causas da neurose inicial, da fase de reconhecimento do problema, da fase de encontrar uma direção de solução e de como as figuras coletivas ajudam a organizar essas direções para a pessoa de resolver os problemas. E aí é só na segunda parte do volume 7, né, que é o Eu e o Inconsciente, que é o próximo vídeo que eu vou fazer, que ele vai falar mais especificamente de cada um dos arquétipos, que ele vai entrar em ânimos e ânima, em personalidade humana, em grande mãe, ele vai falar dessas figuras que são recorrentes nas histórias mitológicas ao redor do mundo. Né? Mas, no geral, é isso. Algumas coisas que eu deixei de fora desse vídeo eu pretendo aprofundar no próximo. Né? Eu espero que ele tenha sido útil e que dê para ter uma compreensão geral assim, da base da teoria junguiana e qual que é o objetivo do trabalho do Jung. Né? E por que ele é relevante na nossa época, onde a gente está vendo de novo uma mitologização muito grande de questões sociais e políticas e de um ódio crescente, praticamente mitológico, de um lado pelo outro. Né? Então é isso, se inscrevam no canal, ativem as notificações para acompanhar os vídeos conforme eles forem saindo. Também entrem aqui no site que tem na descrição, que vai ter os resumos dos livros que eu estou lendo, indicações de leitura e também tem o canal para entrar em contato comigo. Um abraço.